Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero te convidar para a nossa aula de número 59 da obra O Livro dos Médiuns. Isso, estamos fazendo um estudo dirigido dessa obra maravilhosa, espetacular, fundamental, necessária para quem quer começar a compreender a mediunidade, os fenômenos mediúnicos e espiritualistas também. Bom, dando já início à nossa aula, para que você se oriente, né, e também a ideia é que você também faça esse estudo dirigido, portanto, essa aula ela não prescinde, né, do uso do livro dos médiuns, não prescinde mesmo. Então, para nos localizarmos, estamos na segunda parte, capítulo 6, o item 100, né? É o item 100, só que o item 100 tem uma série de perguntas, e nós vamos hoje, agora, para a pergunta de número 28. Aliás, muito interessante pergunta, iniciando então a nossa aula 59. Olha só a pergunta 28 do item 100. Os espíritos podem se tornar visíveis sob uma aparência diversa da forma humana? Olha a resposta que os espíritos dão. A forma humana é a forma normal. O espírito pode variar-lhe a aparência, mas é sempre o tipo humano. Interessante, né? Muito interessante, porque não só na literatura, né, espiritualista, ou na literatura espírita mesmo, em reuniões mediúnicas, né? Eu acho que até no livro Diálogo com as Sombras falam dos espíritos ovoides. Tem o fenômeno da licantropia, da zoantropia, onde o espírito pode aparecer sob forma animalesca, né? Interessante, mas o espírito que respondeu a Kardec está dizendo que não, a forma é a humana. O espírito pode variar-lhe a aparência, mas é sempre o tipo humano. Levanta a questão, né? Há uma subpergunta dentro da pergunta. Não podem se manifestar sob a forma de chama? Resposta: podem produzir chamas, clarões, como muitos outros efeitos para atestarem sua presença, mas não são os próprios espíritos. A chama frequentemente é apenas uma miragem ou uma emanação do perispírito, ou uma emanação do perispírito. Em todos os casos, não é senão uma parte deles. O perispírito não aparece por inteiro, senão nas visões. Eu creio que está aqui a explicação, né? Aqui está a explicação. Quando nós estudamos as propriedades do perispírito, nós estudamos uma das propriedades que é a plasticidade, na qual o perispírito ele pode moldar dupletérios de aparência diferente. Então está aqui a explicação, né? O perispírito pode, através da plasticidade dele, moldar imagens ilusórias, né? O espírito deixa claro aqui de que são imagens ilusórias, né? De um falcão, de uma cobra, de um rato, de um leão, de um gato, de um ovoides e por aí vai. Então está coerente, né? Está tudo coerente dentro da ciência espírita. Muito interessante, mas eis uma questão digna de nota, digna de estudo e debate. Deixa aí no comentário o que é que você pensa a respeito disso. Bom, na pergunta 29, Kardec se expressa da seguinte forma, em questionamento. Que pensar da crença que atribui os fogos fátuos à presença de almas ou espíritos? Gente, fogo fátuo é um fenômeno muito interessante, que ocorre muito em pântanos, em florestas. Eu já tive a oportunidade de ver na Amazônia, no Mato Grosso, é muito interessante.
É uma coluna de fogo, como se fosse uma luz pirilâmpica, uma luz, é uma tira de luz que fica vagando. Os menos avisados vão achar que estão vendo uma alma, um espírito, uma assombração. A pessoa pode até correr léguas com medo, mas é só um efeito de luminescência, de bioluminescência provocada por certas bactérias, por certos efeitos luminosos de fungos também. Então é um efeito biológico, não tem nada que ver com espíritos, mas que pregam um susto, pregam, viu? Olha a resposta que os espíritos dão, né? Superstição resultante da ignorância, muito claramente, né? A causa física dos fogos fátuos é bem conhecida, como eu acabei de explicar, né? A chama azul, né? Tem uma pergunta dentro da pergunta. A chama azul que apareceu, disse, sobre a cabeça do menino Servius Tullius, é uma fábula ou uma realidade? Em muitas passagens até do Evangelho, inclusive lá no Pentecostes, né, que aparece aquela língua de fogo sobre a cabeça dos discípulos e por aí vai, me lembrei dessa passagem. Olha, e aí houve também um personagem, um menino, Servius Tullius. É bom, pesquisem aí para vocês verem quem foi Servius Tullius. Fica como dever de casa, tá? Fica como dever de casa, Servius Tullius. E aí, esse menino apareceu também com essa espécie de luminescência, uma espécie de fogo no alto da sua coroa, no chakra coronário, por assim dizer. Então a pergunta é, era real ou fábula? A resposta que o espírito dá. Era real, foi produzida pelo espírito familiar que queria advertir a mãe. Essa mãe, médium vidente, havia percebido uma irradiação do espírito protetor de seu filho. Todos os médiuns videntes não veem no mesmo grau, como os médiuns escreventes não escrevem todos a mesma coisa. Enquanto essa mãe não via senão uma chama, um outro médium teria podido ver o próprio corpo do espírito. Muito interessante aqui. Primeiro, a alusão, né, de que a mediunidade ela tem graus, né, graus de mediunidade, e é óbvio que nem todo médium vidente vê a mesma coisa, assim como qualquer capacidade mediúnica, ela exibe, vamos dizer assim, tonalidades que varia ao infinito de pessoa para pessoa, uma vez que a faculdade é orgânica, está muito bem explicado que varia muito claramente, muito interessante mesmo. Então, o fogo não trata-se de um fogo propriamente dito, é talvez o perispírito, é a visão do perispírito de um espírito que esteja ao lado, né, que esteja se sobrepondo à pessoa. Muito interessante. Digno de debate também. Escreve aí se você tiver alguma dúvida. Pergunta de número 30. Os espíritos poderiam se apresentar sob a forma de animais? O complemento, né, o que nós estudamos como zoantropia e licantropia. Os espíritos podem se apresentar sob a forma de animais? Pode ocorrer, mas são sempre espíritos muito inferiores que tomam essas aparências. Isso não seria, em todo caso, senão uma aparência momentânea, porque seria absurdo crer que um animal verdadeiro qualquer possa ser a encarnação de um espírito. Os animais são apenas animais e nenhuma outra coisa. Olha que questão interessantíssima. E aqui complementa e tira as nossas dúvidas, né? Sim, o espírito pode aparecer em forma de animal, mas isso aí são espíritos muito inferiores. Há uma nota de Allan Kardec a esse respeito. Só a superstição pode fazer crer que certos animais são animados por espíritos. E Kardec aqui, ele coloca espíritos com E
maiúsculo. Lembrando que sim, os animais possuem espíritos, mas espírito com E minúsculo, ou seja, espíritos não conscientes, tá? Bom, é necessária uma imaginação bem complacente ou muito impressionada para ver alguma coisa de sobrenatural nas circunstâncias um pouco bizarras nas quais algumas vezes eles se apresentam, mas o medo faz ver o que não existe. O medo nem sempre é a fonte dessa ideia. Conhecemos uma dama muito inteligente, de resto, que se afeiçoou em excesso por um grande gato negro, porque o acreditava de uma natureza sobreanimal, mas não havia jamais ouvido falar do espiritismo. Se o tivesse conhecido, lhe faria compreender o ridículo da causa da sua predileção, provando-lhe a impossibilidade de uma tal metamorfose. Muito interessante. Muito interessante mesmo, porque deixa bem claro aqui, né, que quando o espírito aparece sob forma animalesca, né, sob forma de um animal, o mais comum é um lobo, um rato, uma cobra. Isso é uma forma doentia, né? Uma forma doentia. E o perispírito, né? Que é emanação do próprio espírito, é o próprio espírito, ele pode, na sua propriedade plástica, induzir o aparecimento de um duplo etéreo que carregue essas informações de imagens, né? Mas isso é só uma imagem, e uma imagem doentia. É importante deixar bem claro, está aqui o Espírito explicando com muita clareza, né? E Allan Kardec também. Bom, e aí finalmente encerramos o item 100. Encerramos o item 100, muito interessante mesmo, muito interessante. E vamos agora iniciar um assunto. Vamos iniciar um assunto interessantíssimo, porque este assunto ele é muito interessante, sobre a questão do perispírito. É um assunto que faz muita alusão ao próprio perispírito, a natureza do perispírito, que nós não sabemos, tá? Ainda qual é a sua natureza, mas sim, estamos estudando, pesquisando bastante sobre o perispírito. E a partir de agora, que se chama Ensaio Teórico sobre as Aparições. Então, esse tema, Ensaio Teórico sobre as Aparições, ele é interessantíssimo, acerca também e, sobretudo, do perispírito. Vamos iniciar aqui com o item 101. No item 101, Kardec escreve o seguinte: as mais comuns manifestações aparentes ocorrem no sono, pelos sonhos, são as visões. Não pode entrar em nosso plano examinar todas as particularidades que os sonhos podem apresentar. E até porque, uma nota minha, lembrando, né, Allan Kardec não conhecia a fisiologia do sono, né, as ondas REM, as ondas alfa, a fisiologia do sono, né, que hoje já nos mostra uma série de informações fisiológicas, biológicas, bioquímicas, químicas, biofísicas acerca do sono, né? Então, nem tudo no sono é propriedade mediúnica, nem tudo no sono é propriedade medianímica. Aliás, a grande maioria das vezes é produto da atividade eletroquímica e eletrônica do próprio cérebro. E Kardec não sabia disso na época, né? Bom, continuando aqui. Resumimos-nos dizendo que eles podem ser uma visão atual de coisas presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado e em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Interessantíssimo, né? Interessantíssimo, porque olha aqui como, mesmo sem entender a neuroquímica do cérebro, mesmo sem conhecer a atividade
eletroquímica do cérebro, Kardec falou uma coisa aqui interessantíssima, dizendo que a visão pode ser uma visão atual de coisas presentes, pois o nosso cérebro armazena na memória de curta e média duração tudo aquilo que vimos no dia. Então, quando você vai dormir, você está gravado no seu cérebro uma série de imagens que você não tem consciência disso. E o sono pode despertar muitas dessas imagens. E Kardec diz ainda, uma visão retrospectiva do passado. Sim, o seu cérebro, a nossa área de memória, ela tem muitas subdivisões. Nós temos a memória de curta duração, temos a área de memória de média duração e temos a área de memória de longa duração. E temos uma área de memória eterna, coisas que você lembra e nunca vai esquecer, coisas que você lembra de quando você era criança, e coisas que você não lembra mais, e durante o sono, o cérebro, através de oscilações na sua atividade eletroquímica, pode trazer uma dessas imagens aí, e nada tem que ver de espiritual. Bom, e por fim, Kardec fala, inclusive, e diz que em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Muito lúcido, né? Muito lúcido. Bom, são também frequentes painéis alegóricos que os espíritos fazem passar sob nossos olhos para nos dar úteis advertências e salutares conselhos de bons espíritos, ou para nos induzir ao erro e lisonjear nossas paixões, se são espíritos imperfeitos. Muito interessante, né? Muito interessante, até a advertência e o convite ao cuidado que Kardec está nos dizendo aqui, que espíritos podem plotar, ou melhor dizendo, podem imprimir certas imagens na nossa mente, quiçá até no cérebro, através do perispírito, e nos induzir imagens, que pode ser uma mensagem, pode ser uma brincadeira, se tratar de um espírito brincalhão, pode se tratar de um teste, pode se tratar... E pode, não esqueça, e creio que na maioria das vezes, pode tratar-se simplesmente de uma atividade neuroquímica. Bom, muito interessante, e é bom porque isso nos alerta, né? Tem gente que acha que todo sonho tem um significado, que se preocupa porque sonhou. Calma lá, segura a onda aí. Não é bem assim, não. O cérebro tem uma atividade que durante o sono, onde o cérebro entra em modo de descanso, mas o cérebro nunca para, ele está sempre em atividade. Então, muitas coisas ele processa, e processa a nível a nível de aparições, a nível de imagens, a nível de uma série de outras atividades espúrias do cérebro, né? Bom, e Kardec diz assim, escreve, aliás, a teoria seguinte se aplica aos sonhos e a todos os casos de aparições. Então ele já está fazendo uma prévia do que será esse ensaio teórico sobre as aparições. Ele recomenda, inclusive, ver o Livro dos Espíritos, nos números 400 e seguinte, que é aquela parte que trata da emancipação da alma. É sempre bom dar uma relida nesse capítulo, nessa parte, a partir da questão de número 400, de O Livro dos Espíritos. É muito interessante. Dá uma lida lá, dá uma lida lá antes de nós prosseguirmos, né, nesse ensaio teórico sobre as aparições. E Kardec termina o item 101 escrevendo o seguinte: cremos fazer justiça ao bom senso de nossos leitores em refutando o que há de absurdo e de ridículo nisso que vulgarmente se chama interpretação dos sonhos. Para dizer que é o Marcão que está... Aqui o próprio Kardec, olha quando ele termina dizendo, vulgarmente se chama interpretação dos sonhos e que ele chama de absurdo e de ridículo. Está aqui Kardec, no finalzinho do item 101, pode dar uma olhada lá, abra lá o Livro dos Médiuns e veja aí o item 101, a última frase do item 101. Não sou eu, é o próprio Allan Kardec e eu concordo plenamente.
Bom, vamos parar por aqui, né? Já estamos nos nossos 20 minutinhos, né? 20 minutinhos por aula, tá de bom tamanho, já há um bom material para os nossos estudos, para as nossas considerações, e assim nós encerramos a aula 59. Beijo no coração de todas e todos, amemo-nos como Jesus nos amou e cuidem uns dos outros, isso é fundamental. Até a nossa próxima videoaula. Tchau.